Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada que nos acompanha aqui pela Rádio Fraternidade, YouTube, rádio. Como Deus é bom, Deus é maravilhoso e nos aproxima dele cada vez mais, não é verdade? E hoje Deus tem uma experiência para realizar conosco. Experiência essa que nós precisamos fazer sem medo de nos aproximarmos. Experiência de abrirmos o coração e deixar Deus falar conosco. Como que Deus fala conosco? Por meio das Escrituras, por meio dos pastores, são os padres, os bispos, o Papa, o magistério da igreja. Então, nós, cristãos católicos, devemos estar atentos à voz do bom pastor, que é a voz do Santo Padre Papa, o que ele tem para nós. Como recordar, como viver, como experimentar este amor. E nós temos a participação da Sagrada Eucaristia. Participação essa que nós devemos vivenciá-las, os sacramentos. Então, os sacramentos da igreja nos ajudam a ter este caminho de proximidade, caminho de santidade. E a palavra de Deus hoje, na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 2 a 5, depois de 9 a 12. Então, capítulo 2, versículo de 2 a 5, vai nos dizer: desejai, como crianças recém-nascidas, o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação. Olha que bonito. Já que provastes que o Senhor é bondoso, Deus é bom o tempo todo, diz o salmista. Chegai-vos a ele, a pedra viva rejeitada, é verdade pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa. Do mesmo modo também, vós, como pedras vivas, prestai-vos a construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amados, essa leitura nos convida a ter uma proximidade e a compreender que somos diante de Deus e qual é o caminho que devemos seguir para verdadeiramente ser discípulos missionários. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes faz as pessoas esquecerem da verdadeira identidade. O mundo tenta definir o valor humano por dinheiro, pela aparência, pelo sucesso, pela influência social. Muitos vivem perdidos interiormente. A gente tenta preencher um vazio que nós vamos cada vez mais aumentando dentro de nós, alimentando esse vazio. E aí nós somos medidos pelas curtidas, pela quantidade de seguidores que nós temos. E aí nós vamos perdendo nossa essência. Não é verdade? E São Jerônimo diz que ignorar a Escritura, ignorar Cristo, não podemos ignorar. Precisamos ter proximidade, estar junto dela. Quando o cristão deixa de alimentar a alma, torna-se vulnerável espiritualmente. Por isso São Paulo nos convida a fazer essa experiência de resgate. Resgatar essa intimidade com o Senhor. É um convite que nós somos, como batizadas,
Esse é o convite, ter essa proximidade com Deus. Faz quanto tempo que você não vai à missa, ou tem faltado à missa no final de semana, no domingo, principalmente? Ou nós somos apenas cristãos de sétimo dia, de batizado, de primeira comunhão, de casamento? Qual cristão que nós nos identificamos? Nós somos cristãos, de fato, autênticos, praticantes, ativos na comunidade. Essa é a vivência que nós precisamos ter. Ter intimidade. Só podemos ter intimidade com quem nós conhecemos. Nós conhecemos Jesus, temos proximidades com Ele, ou a gente o conhece superficialmente. Nós corremos esse risco, corremos essa tendência, na verdade. Então, o convite que nós precisamos ter é justamente esse. Ter proximidade, estar adiante. Porque a Santo Agostinho vai dizer, Deus criou a cada pessoa para um lugar único em seu plano. Olha que bonito. O problema é que muitos cristãos querem ser igrejas sem compromisso verdadeiro. Queremos os benefícios da fé, mas não desejamos carregar com responsabilidade o Evangelho. Nós temos a graça, podemos alcançar a graça, mas diante dessa alcance dessa graça, o Senhor nos faz um convite de sermos fiéis, fidelidade, compromisso. É isso que Santo Agostinho vai dizer. E São Pedro vai afirmar, vós que sois raça escolhida, você é escolhido. Você é escolhido. Isso significa que superioridade ou orgulho espiritual não pode haver dentro de nós. Temos que haver humildade. E humildade que gera em nós uma profundo espírito de quê? Um profundo espírito de compaixão. Porque compaixão é colocar-se no lugar do outro. Percebe que é uma caminhada. E participar da Santa Missa é deixar-se transformar. Você começa lá na sua casa, se arrumando, se preparando, ou no trabalho, se preparando. Pega um caminho, muitas vezes caminho com trânsito, com chuva, com muito sol, muito vento, e chega até a igreja. Lá você se coloca, senta no banco, se coloca diante do Senhor. Senhor, estou aqui com as minhas misérias humanas, com as minhas mazelas, mas de coração aberto para acolher a boa nova, acolher este fruto de salvação. E aí participamos da missa. Então a missa já começa lá em casa, os preparativos. Não. E aí eu chego na igreja, muitas vezes eu sou mal acolhido, mal recebido. E aí isso me afasta, eu não quero mais voltar, porque não fui recebido, eu não fui. E aí nós ou participamos mal da Eucaristia, ou ficamos o tempo inteiro no celular, distraído, né? E a celebração acontece, e eu não vivi, eu não experimentei, eu deixei passar despercebido. E aí o Senhor nos convida a fazermos de fato uma experiência com Ele, uma proximidade com Ele. Porque o Senhor nos escolheu e nós somos eleitos, somos escolhidos. E aí São Pedro vai dizer, ele vai nos exortar, tende o bom procedimento no meio dos gentios, ou seja, a vida do cristão deve ser testemunho. A tua vida tem sido testemunho? Tem sido testemunho na tua família? Tem sido testemunho no teu trabalho? Tem sido até testemunho nas tuas redes sociais? O que você posta, o que você tem realmente condiz com o que você tem vivido, condiz com a experiência que você fez com Cristo, condiz com a realidade que você vive? Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Uma vida autêntica. Não de fachada, não superficial, mas uma vida autêntica. E aí nós vamos encontrar no Evangelho, na verdade, no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de 11 a 26.
vamos encontrar ali o testemunho daquele homem, Bartimeu, sentado à beira do caminho. E aí Bartimeu, ele era cego, pobre, mendigo. Naquela sociedade, um cego era alguém marginalizado, dependente e frequentemente desprezado pelas pessoas. Mas ali existe um detalhe muito importante. Embora Bartimeu fosse cego fisicamente, ele enxergava espiritualmente muito mais do que muitos. E ele pôde enxergar Jesus. E aí, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, tende compaixão de mim. Muitas vezes nós estamos cegos para tantas coisas, não conseguimos enxergar Deus, não conseguimos ver Deus nos outros. São Francisco de Assis dizia: pregar o Evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. E como é bonito perceber, nós só podemos chamar a Deus de Pai Nosso. Pai Nosso. Nós estamos diante de uma realidade em que, de fato, nós vivemos este Pai Nosso. Nós somos todos irmãos. Fratelli tutti. Somos todos irmãos. Irmãos que estendem o braço, irmãos que acolhem, irmãos que amam, irmãos que não desprezam. Na verdade, somos todos irmãos. E muitas vezes estamos de coração fechado. Não apenas cegos com os olhos, mas cegos também com o coração. E Bartimeu nos ensina a clamar por misericórdia. O mais impressionante é que o povo tenta fazê-lo calar. Muitos o repreendiam para que se calasse. Isso também acontece conosco hoje em dia. O mundo tenta silenciar quem busca Jesus. Muitas vezes a sociedade ridicularizada, ridiculariza a fé, vai mostrando que a oração não tem importância. E são as pequenas coisas que vai entrando dentro da nossa casa, entrando dentro da nossa família. Isso vai nos distanciando do propósito do Evangelho. Jesus para no meio da multidão, escuta o grito. Jesus está parando hoje, escutando o teu clamor. Jesus está parando hoje, escutando a tua voz. Você clamando: Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, restaura a minha vida financeira, Senhor, restaura a minha saúde. Hoje ele para te escutar, para te ouvir. Apresenta qual é a situação da tua vida, a situação da tua área que você precisa, que Jesus faça essa restauração, que Jesus faça este milagre, assim como o cego Bartimeu. Ele para escutar. E Jesus diz: trazei-o aqui. Eles levam o cego. Jesus: coragem, levanta-te. Jesus te chama. E ele vai. Ele vai. Jesus muitas vezes nos chama cada um de nós pelo nome, mas nós não escutamos. E aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É Jesus também perguntando para você, meu amado, minha amada, Jesus perguntando: o que você quer que eu te faça? E é impressionante como Jesus respeita a liberdade humana, né? Ele sabe do sofrimento, ele sabe o que o cego deseja, mas deseja ouvir o pedido. E Bartimeu responde: mestre, que eu veja. Ou seja, esse deve ser também o nosso pedido espiritual. Senhor, que eu veja os meus pecados, que eu veja a tua presença, que eu veja o sofrimento do próximo, que eu veja o caminho de salvação. Para que nós possamos também escutar de Jesus: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Levanta, vai, anda, segue. Amados,
Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei o que você tem passado na sua história, mas eu sei que o Deus que nós cremos é fiel, é maior. O Papa Leão XIV vai nos dizer que o mundo atual sofre uma profunda cegueira espiritual. Muitas pessoas perderam a capacidade de reconhecer Deus em meio às preocupações, distrações e superficialidade da vida moderna. Ou seja, o Papa vai nos convidar e vai nos recordar que somente Cristo pode devolver a cada um de nós a visão interior, visão essa que muitas vezes nos afasta. Que essa palavra de hoje nos ajude, né? Que Bartimeu nos ensine a clamar com fé, a não desistir. Muitas vezes nós ficamos com vergonha, com medo, vamos até a igreja, ficamos com medo, retraídos, será que o outro vai pensar? Será que o outro vai dizer? E Bartimeu vai nos ensinar, coragem, não desista, clama, pede. E Jesus vai nos dizer, o que queres que eu te faça? Esse é o convite que o Senhor faz para você no dia de hoje. O que queres que eu te faça? Amado, amada, deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir na tua família. Deixa Deus agir nos teus projetos. Projetos esses que com certeza você já está em construção. Mas quem deixa Deus estar junto nesta construção, tenha certeza que muitas bênçãos são derramadas a todo instante. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.